Olá, boa noite. Nós somos do Ministério Evangelho da Sabedoria. E hoje eu gostaria de falar uma palavra para vocês a respeito do desprezo que as pessoas têm umas pelas outras ao se julgarem superiores. Porque quando alguém se julga superior a outra pessoa, ela começa a desprezar o seu próximo, o que é abominável aos olhos de Deus. E uma reflexão que fica é esta: por que aqueles que se julgam superiores desprezam os seus próximos? Eles fazem isso porque eles mostram que, na verdade, eles é quem são as pessoas mais baixas e desprezíveis. Porque aquele que se eleva para humilhar o próximo é o mesmo que deverá ser humilhado e colocado no lugar mais baixo. Foi isso que Cristo determinou. E para demonstrar esta realidade, ele enviou uma visão a Pedro. Quando Pedro foi ensinar o evangelho a Cornélio, ele teve uma visão onde ele viu muitos animais, répteis, porcos talvez, aves, proibidas, proibidas por conta da lei de Moisés, das ordenanças dos alimentos, e Deus disse que ele deveria comer esses alimentos que outrora eram considerados impuros. Então Deus fala a Pedro disse, Senhor, eu não comerei essas comidas, porque desde a infância eu tenho me guardado e tenho obedecido à lei que diz que não se deve comer tais coisas. Então Deus diz a Pedro, não chame tu imundo o que Deus purificou. Então ele compreendeu que ele não deveria julgar ninguém, no sentido de pensar que as pessoas eram inferiores a ele porque não guardavam a lei. Em outras palavras, existem muitos que, por se julgarem filhos de Deus, servos de Cristo ou praticantes de qualquer sorte de religião, se julgam superiores e consideram as outras pessoas imundas, consideram as outras pessoas inferiores. Mas a realidade é que tais pessoas são tão necessitadas da graça de Deus, de Cristo, como essas que estão julgando-as de maneira perversa, que estão se colocando como deuses acima de todos, como seres perfeitos, quando elas mesmas praticam obras piores do que aqueles que elas condenam. É necessário refletir sobre isso, refletir sobre essas ignorâncias, sobre esses preconceitos. Muitas vezes as pessoas observam alguém que usa tatuagens, que faz tatuagens, e acham que essa pessoa é uma pessoa maligna. Mas eu afirmo e tenho certeza que existem muitas pessoas que usam tatuagem que são pessoas de dignidade infinitamente superior a tais religiosos que se dizem filhos de Deus e praticam adultério, mentem, roubam, fazem calote. Existem muitos que se dizem filhos de Deus que não usam tatuagem, mas praticam toda sorte de abominação, enquanto muitos que usam tatuagem fazem o bem ao próximo, pagam suas contas em dia, ajudam outras pessoas, não ficam de soberba. Quem é o salvo? Quem é o filho de Deus? O cara que usa a tatuagem, mas faz o bem e segue o que Cristo ordena? Ou o cara que não usa e pratica toda sorte de abominação como se fosse normal? Esta é uma reflexão que fica. E não apenas para este caso, mas para muitos outros. É necessário refletir e compreender a realidade e a verdade dos fatos e não as ilusões dos pensamentos. Eu não estou falando que Deus aprova o uso de tatuagens,
Mas estou falando que existem pessoas dignas que usam esse tipo de coisa. Existem pessoas honradas, pessoas verdadeiramente cristãs, ou até mesmo pessoas que não são cristãs, mas que praticam a justiça mais do que aqueles que se dizem filhos de Cristo, servos de Cristo. E é necessário pensar sobre isso para que não caiamos na hipocrisia, na ignorância e nos preconceitos infundados, nas práticas mais baixas da natureza humana que Cristo determinou que são impuras. Porque a hipocrisia é uma das maiores impurezas da natureza humana e ela deve ser expurgada, expelida, lançada fora de todos aqueles que desejam a perfeição. E é exatamente isso que eu venho chamar a vocês. Reflitam sobre seus preconceitos infundados, sobre seus julgamentos baseados apenas na sua visão fraca e falha da realidade. Não estou dizendo que é proibido você fazer julgamentos, não. É necessário fazê-los muitas vezes, mas é necessário fazê-los com justiça e não com a loucura do preconceito. Por isso mesmo, pensem sobre isso para que não caiam no erro da hipocrisia e não incorram na condenação, porque ao condenar o justo, você condena a si mesmo quando pratica o mal. Porque se você condena uma pessoa só porque ela usa uma tatuagem ou porque ela usa um piercing no nariz, mas ela faz todo aquilo que Cristo ordena, faz tudo que Cristo ordena, enquanto você, que não tem tatuagem, não usa piercing no nariz, pratica todas as obras do pecado. Quem será salvo? Disse Cristo: eis que existiam 2 filhos de um fazendeiro. E o fazendeiro foi procurar ajuda para a colheita. E ele disse ao filho mais novo: vem ajudar-me a construir celeiros, a colher uvas, a organizar os trabalhadores. E ele disse: eu não vou não, eu não quero trabalhar nisso não. Enquanto o outro disse: eu vou, o mais velho, disse: eu vou trabalhar, eu te ajudarei, eu administrarei tudo. E não foi. Mas o primeiro pensou em seu coração: eis que meu pai me tem me dado todas as coisas que possuo. E eu até hoje não fiz nada por merecer. Verdadeiramente eu não queria trabalhar nesta fazenda. Queria fazer outras coisas. No entanto, eu vou ajudá-lo, porque é mister assim proceder. E foi, e ajudou. E quem fez então a vontade de Deus? O que disse que não faria e fez? Ou o que disse que faria e não fez? O que usa uma tatuagem ou um piercing, mas obedece a Deus na justiça e na santidade, se afastando das obras do pecado? Ou aquele que se diz santo, praticante do bem, só porque não tem uma tatuagem ou um piercing e pratica toda abominação? Verdadeiramente, um deles é o verdadeiro Filho de Deus e o outro, o dissimulado, o enganador. Pensem sobre isso e meditem sobre a verdade, sobre a retidão, sobre a sinceridade com que temos andado, com que você tem andado. E eu também penso isso sobre mim, porque todos nós devemos meditar sobre isso e buscar a integridade sempre, reavaliando nossos próprios pensamentos e atitudes e buscando o aperfeiçoamento em Cristo pela fé. Se inscrevam no canal, cliquem no sino para receberem as notificações e compartilhem com o máximo de pessoas que puderem, para que mais gente escute a mensagem de Deus e possa ter a oportunidade de mudar e sair da condenação, adentrando na vida eterna pela genuína fé, não pela profissão de fé,
mas pela fé genuína, prática nos ensinamentos de Cristo.